Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Olá. Irmão Coragem, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Vamos iniciar nosso culto, né? Eu queria aproveitar esse hino que acabou de tocar, né? Não tardará, Cristo irá voltar, né? Ele foi inspirado em Hebreus 10, 37. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, está inspirado em 10, 37, que diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Amém? Amém. Amém. Domingo de carnaval, estamos aqui reunidos, né? Porque
pelas condições, né, dos que hoje nós enfrentamos, da violência, não nos foi seguro, né? Não teríamos segurança de congregarmos hoje presencialmente na igreja. Mas Deus é tão bom e tão maravilhoso que nos proporcionou este meio, né? E cá estamos, né? E felizes, né? Unidos em um só propósito. Muito bom isso, né? Muito bom. Irmãos, vocês deixaram seus pedidos de oração no chat? Não deixei, não. Pode deixar. De qualquer forma, nós vamos tocar, enquanto vocês vão escrevendo o pedido de oração de vocês, nós vamos ouvir o louvor, mais um louvor, antes de eu entregar a palavra para o irmão Corágio, né? Enquanto vocês vão deixando os pedidos de oração, né? E nós vamos orar nesse sentido. Aliás, nós vamos orar primeiro, né? Já agradecendo e clamando ao Senhor pelas orações que estão nos corações de cada um de nós, né? Deixa eu ver quem está presente. Cláudia Alencar, vai ser você mesmo, minha amiga. Faz essa oração inicial para a gente, minha querida. É na surpresa. Domingo passado eu peguei uma de surpresa também. Você está me ouvindo, Cláudia? Ô, vocês estão me ouvindo? Estou sim. Você Sim. pode, Sim, perfeitamente. pode Estão me fazer. ouvindo? Estamos sim. Ah, então tá bom. Vamos orar, então? Tá Vamos bem. orar. Primeiro, boa noite para todo mundo, tá? Boa noite, Cláudia. Boa noite, queridos. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu de tanta bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Não temos como agradecer, meu Pai. Nesse momento, nós queremos depor aos seus pés, Senhor, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, também os pedidos de oração, que o Senhor conhece muito bem. Mas juntos aqui, agora online, nós estamos depondo aos seus pés mais uma vez, confiantes plenamente do seu amor e da sua sabedoria e da sua soberania, meu Pai, sabendo que todas as coisas, o Senhor sabe como conduzir da melhor maneira. Também. Também oramos pelo nosso querido irmão, eu estou conhecendo hoje, acho que a maioria de nós, que o Senhor possa abençoá-lo e a sua família grandemente. E também ao trazer para nós uma reflexão sobre a sua santa palavra. Fica conosco, Paizinho. Nós pedimos, agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos louvar o Senhor? Achei a graça. Amém. Ai, Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter pedido, pedir já ter ganho, justiça e amor somaram-se em favor de graça a Deus
a graça e salva o pecador. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Uma pausa. Alguém aí colocou para apresentar. A Tânia acabou entrando e ela disparou aí alguma coisa aí. Ela clicou no botão para apresentar. Clicou na tecla para poder apresentar. Luiz está resolvendo. A graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, perdão nos concedeu, favor mercê do alto céu a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça. Graça, 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 achei a graça dessa vida. Encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça. Graça, 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 graça.
Amém, amém. Irmão Coragem, antes de eu lhe passar a palavra, né, eu vou nos apresentar, né? Nós somos da Igreja de Califórnia, a igreja que nos convidou, né? Nós somos ainda um pequeno grupo, com característica de igreja, tá? E em breve, não tardará, nós já estaremos em nossa casa, na casa do Senhor, Amém. está preparando para a gente, tá? Nós somos de Califórnia, em Nova Iguaçu, né? Da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Tá bom? Essa pequena introdução, nos apresentando para ti, né? Porque o senhor não nos conhece, né? E nós também não estamos nos vendo pela primeira vez hoje, né? Verdade. Para me passar o teu contato, eu falei, opa, não posso perder essa oportunidade. Amém. E agora eu vou te falar um pouquinho do senhor para a igreja, né? Que o senhor é o Coragem de Dantas, o senhor está na região de Extremadura, na Espanha, não é isso? Espanha, exatamente. Para eu não passar vergonha, eu vou deixar o senhor se apresentar para a gente, tá bom? E a palavra está contigo, tá ok? Olha, agradeço o convite. Eu acredito que os membros da igreja, além da minha pessoa, estão vendo outras pessoas aqui que são novas para vocês, né? Sim. São amigos que eu convidei para que estivesse aqui conosco também. Eu sou baiano. Amém. Oh, que bom! Sou baiano de uma cidade próxima a Porto Seguro, ou seja, eu nasci onde o Brasil nasceu, né? E sou casado, minha esposa daqui do meu lado. Está dando para vê-la? É a Tati. Tá dando sim, estou vendo. Pois é, e eu tenho um filho maravilhoso cujo nome é Gabriel. Então, Coragem, Tati e Gabriel. Nós somos uma família e estamos à disposição do Espírito Santo. Amém. Eu, não sou adventista de nascimento, porém, eu quando tive contato com a igreja, eu era muito jovem, pequeno, criança, né? A partir dos 8 anos. E Tati também. Gabriel, sim, é a geração, nasce na igreja, graças a Deus, e permanece. Amém. É bonitão, puxou a mãe, tem 21 anos, toca maravilhosamente bem violão, mas é de veneta, sabe? Bom, vamos lá. Eu agradeço. Chegou outro amigo aí, o Lucas. Eu agradeço o convite da igreja, né? Prazer enorme poder falar da palavra de Deus para vocês. E o tema do sermão de hoje, ou da meditação, não vamos chamar de sermão, vamos chamar de meditação, é um que nós tivemos a oportunidade de falar recentemente para a igreja da minha cidade, Itamaraju. Vocês já ouviram falar de Itamaraju, gente? Vocês que são cariocas aí? Eu não. Sim, já. Pois é uma cidade maravilhosa, fica próxima ao Prado e Porto Seguro. As melhores pessoas do mundo estão lá. Né? A melhor água do Brasil está lá em Itamaraju. E vocês precisam conhecer Itamaraju. É uma puxando sardinha para sua lata, né? Isso. Ó, Verônica, lá em Itamaraju só falta você, o Vitor, a Cristina e todos os outros que estão aqui para ser top das galáxias, viu? Olha só. Não, nós vamos sim. Nós temos Muito também, bem. irmão, sem querer te cortar, desculpa, nós temos alguns outros irmãos também da área, da região, que não só a nossa igreja não abriu, algumas outras daqui da região não abriram também, e são nossos convidados também, estão por aí aqui da gente, tá? Perfeito. Só uma coisa, irmão Coragem, pode aumentar um pouco o seu microfone? Tá muito ruim o som? Para mim está saindo bem. Melhorou, Vitor? Não sei se melhorou muita coisa, não. Vitor, você está com fone? Sim. Tem que sair, irmão Vitor. Se eu sair, entra novamente. Eu posso aumentar além do 100% no meu som aqui. Porque o retorno está ótimo aqui. Beleza, então eu vou começar. Posso? À vontade, irmão, por favor. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 13. Esse sermão eu preguei recentemente numa igreja na minha cidade, como eu falei, e vai falar da graça de Cristo. Nós vamos fazer esse levantamento, vamos fazer essa, digamos assim, introdução.
Vamos fazer esse estudo do capítulo 13 de Jeremias, ou pelo menos parte dele, tá? Eu não gosto, eu sei que vocês já oraram, mas eu não gosto de abrir a Bíblia sem fazer uma oração. Então vamos orar. Bondoso Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos nessa igreja virtual, mas a sua presença é real, aqui na minha casa e na casa de cada uma dessas pessoas que estão com as suas janelinhas abertas ou fechadas. Nesse instante, nós estamos com a tua palavra. Quem escreveu foi Jeremias, mas a inspiração é tua. Durante todo o processo da confecção da Bíblia, o Senhor esteve conduzindo todas as coisas. Ninguém escreveu nada que não fosse por inspiração tua. Então, para que nós agora, anos depois, possamos entender aquilo que está escrito, nós precisamos da iluminação. E é por isso que nós te oramos, suplicando a iluminação tua. E nós te pedimos isso, confiando e pedimos, claro, pelos méritos de Jesus. Nos abençoe a entender que essa palavra fique em nossos corações e modifique as nossas mentes para que nós possamos viver esta mensagem que eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Olha, o versículo 1 diz assim, ó, presta atenção, se tiver dificuldade com o áudio, a gente pode colocar um microfone e coisa desse tipo. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe sobre os teus lombos, mas não coloque água. Então Jeremias estava em algum lugar e ele recebeu de Deus a ordem para ir em um comércio, digamos assim, e adquirir um cinto. Parece estranho essa ordem de Deus, né? Mas Jeremias fez, ele foi lá e comprou o cinto, colocou sobre o lombo, e a Bíblia diz no versículo 2 que ele compra esse cinto, segundo a palavra do Senhor, e coloca sobre o lombo. E logo depois, no versículo 5, diz que, no versículo 3 em diante, diz que ele recebeu uma segunda ordem de Deus. Nessa segunda ordem, no versículo 3 e 4, diz, toma o cinto que você comprou e vai, pega esse cinto e esconde no Eufrates. Ali vai ter uma fenda, você vai esconder lá. E a Bíblia diz que ele fez assim, versículo 5. E fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, versículo 6, que ao final de muitos dias, o Senhor disse para ele, agora você levanta, vai ao Eufrates, toma dali o cinto que eu te ordenei, que escondesse lá. Bom, ele foi ao Eufrates, diz no versículo 7. Cavou e tomou o cinto do lugar onde estava escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Vamos entender o contexto de Jeremias? Vejam bem, Jeremias foi um profeta que ele profetizou para as pessoas que estavam dentro de Jerusalém. Bom, nós estamos falando de um país que estava arrasado. A Bíblia vai descrever que o povo de Deus, ô Nilson, tudo bom? Deus te abençoe, meu irmão. O povo de Deus tinha se corrompido tanto, mas tanto, que agora Deus precisou tomar uma atitude radical com relação a essa geração. Essa geração era uma geração que tinha sido muito abençoada, daqui a pouco vocês vão ver por quê. E agora Deus precisou levantar um profeta dentro de Jerusalém, seu nome é Jeremias, para que ele chamasse o povo de volta à adoração a Deus. Quando Jeremias começa a pregar, Israel do norte já não existia mais, já tinha sido destruída. E Judá estava ali, nos dias finais. Tinha acabado de ter um excelente rei, seu nome era Josias. Daqui a pouco eu vou ler um versículo para que vocês entendam isso, o contexto histórico e espiritual. E Josias havia falecido, e seus filhos, e aqueles que eram os descendentes de Davi, e subiram ao trono, eram pessoas apóstatas, aqueles que não estavam interessados em fazer a vontade de Deus. E com isso, a geração dos dias de Jeremias só teve decadência espiritual. Quando Deus viu isso, nada pega Deus de surpresa, então ele levantou Jeremias dentro de Jerusalém para pegar para o povo e pedindo para que eles se arrependessem. Porque senão, onde não tivesse arrependimento, aquela geração seria levada cativa à Babilônia e eles iam permanecer lá em Babilônia por 70 anos. Ocorre que a misericórdia e a graça de Cristo é tão grande, tão grande, tão grande, que como o povo, pouco a pouco, deixou de ouvir a voz de Deus, automaticamente o rei de Babilônia invadiu Jerusalém e levou muitos cativos. Na primeira invasão já leva Daniel, por exemplo. E aí Daniel vai para o palácio do rei. Quando Daniel está no palácio do rei, Ezequiel é levado para ficar junto com os judeus que estavam próximo ao rio Quedar. Então, nesse momento da história de Jerusalém, o pior momento da história de Jerusalém, um dos piores momentos do povo de Deus, quem sabe, tão ruim quanto nos dias do deserto, quando eles se rebelaram contra Moisés e complicaram bastante a vida de Moisés, agora nós temos, muitos anos depois, é o mesmo povo, é a geração, os filhos daquela geração, que estão cometendo os mesmos pecados e a mesma rebelião.
E agora Deus falou, nossa, como é que eu vou resolver essa situação? Nada pega Deus de surpresa. Mas nesses dias, nesse momento, Deus levanta 5 profetas. Abacuque, Sofonias, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Ou seja, no pior momento da história de Israel, havia 5 profetas. Eu costumo dizer que dava para fazer, irmã Verônica, uma semana de oração completa. Um pregava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e eles dividiriam entre eles o sábado e o domingo para fazer vigília. Olha que bênção! Os profetas estavam ali, eram quase todos no mesmo período. Pelo menos Jeremias, Daniel e Ezequiel estavam todos quase que contemporâneos, sendo que Ezequiel começou a pregar depois que Jerusalém já tinha sofrido pelo menos a primeira invasão. E Daniel, na primeira invasão, ele já estava dentro lá do Palácio Real, no mesmo ano, possivelmente ele teve a sua visão. E por que eu estou falando isso? Porque essa geração, segundo a Bíblia, estava apodrecida. Por isso que Deus pediu a Jeremias para vestir um cinto, e logo depois, a segunda ordem de Deus foi, vai o cinto, coloca na água, o cinto apodreceu, e ele falou, agora você coloca esse cinto sobre você. E Jeremias falou, Senhor, eu não posso, o cinto não presta para nada, está apodrecido, não serve para nada. Muitas vezes, eu e você, nós nos encontramos na mesma situação desse cinto, nós olhamos para nós olhamos para dentro de nós falamos, nossa, eu estou apodrecido, o que vai ser da minha vida? Será que não tem futuro para mim? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer em meus dias? Será que é possível que Deus faça alguma coisa para reverter essa situação? Hoje nós vamos compreender a graça de Deus de forma mais completa. E aí o que acontece? Enquanto Jeremias estava junto com os cativos de Judá, dentro de Judá, onde já não havia mais nada, o templo já estava no finalzinho da sua existência. Logo depois desses dias aqui, o templo seria destruído. Deus mandou uma visão para Ezequiel, que estava junto com os judeus que estavam próximo ao rio Quedar. E eu convido vocês para abrir a Bíblia de vocês no livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículo 1. E aí nós vamos concatenar as ideias, nós vamos unir as duas situações. Uma foi uma situação real, outra profecia. E no livro de Ezequiel, no capítulo 37, o Vitor está projetando para a gente aí, no versículo 1, diz assim, está escrito, veio sobre mim a mão do Senhor. Quem fala isso é o profeta Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de vales que estava cheio de ossos. Observe bem, Jeremias, Deus trata o povo para Jeremias como um cinto apodrecido. Gente, presta atenção, hein? Eu não sou pregador, eu sou professor, então eu gosto de falar olhando para as pessoas e perguntando, Aurenice, seja bem-vinda. E aí o que acontece? Quando Deus pega esse povo, ele mostra para Jeremias, Jeremias é um cinto apodrecido. Mas lá para Ezequiel, ele mostra o mesmo povo como um vale de ossos secos. Olha que coisa interessante. E aí eu imagino, Vitor, preste atenção no que nós vamos, agora, nesse exercício mental nós vamos fazer. Imagine se fosse você o profeta Ezequiel. Vamos imaginar agora, irmã Eliana, que a senhora é o profeta Ezequiel. E aí Deus lhe projeta lá para o meio do vale de ossos secos. Quando você chega lá, você começa a caminhar sobre os ossos, você ouve o ruído dos ossos quebrando. Só é pó, não tem expectativa nenhuma. Aquilo se apodreceu, aquilo é pior do que o cinto que estava podre. Por quê? Porque era só osso. Não havia vida, não havia chance de reverter a situação daquela geração. Eles estavam no caos. Eles estavam completamente, aos olhos humanos, destruídos. E Ezequiel caminha sobre aqueles ossos e ele começa a ouvir os ruídos dos ossos se quebrando sobre os seus pés. Eram só ossos. Não tinha chance aos olhos humanos. Só que Deus é muito misericordioso. E depois dessa visão, depois dessa realidade do cinto apodrecido, repito, não foi uma visão, Jeremias viveu essa realidade do capítulo 13, agora Deus manda Jeremias no capítulo 18, versículo 4, vamos lá? Ver o que está escrito em Jeremias 18, 4. Jeremias 18, 4. Vitor, de novo, vai projetar para a gente aí, para aqueles que querem acompanhar com a Bíblia na tela. Em Jeremias 18, 4, diz assim, ó, eu leio assim. Como o vaso, Deus agora manda Jeremias, esse é o contexto aqui. Deus falou assim, Jeremias, eu quero que você vá na casa do oleiro. Eu não sei se vocês, aí do Rio de Janeiro, já tiveram acesso a uma olaria, né? Eu já prestei serviço uma época com uma amiga adventista, eu era garoto, e ele me chamou para ajudá-lo, e eu ia com ele, vê-lo trabalhar com barro, era impressionante. O que acontece com o oleiro? Ele não desiste da massa, gente. O oleiro, ele pega o barro, ele amassa, 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 aquele barro,
até aquele barro ficar bem coeso. Depois ele passa uma linha de nylon bem fininha entre o barro para tirar todas as impurezas. Quando o barro está completamente puro, ele começa a moldar com a sua mão. Ocorre, olha só o que o Espírito Santo vai dizer para você. Ocorre que aquele barro, depois de tratado, ele cuida muito bem do barro, porque ele sabe que é a matéria-prima da arte que ele vai fazer. Você é a matéria-prima de Deus. Deus não vai desistir de você. Por mais que você imagine que sua situação não tem jeito, não é isso que o Espírito Santo pensa a seu respeito. E aí o que aconteceu? Jeremias entra para olhar o oleiro trabalhando, e na hora que ele entra para olhar o oleiro, o que acontece? Ele vê que o barro quebra na mão do oleiro. E no versículo 4 diz assim, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer deste barro outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? O oleiro não desistiu do barro. Ele pegou do mesmo barro que tinha quebrado na sua mão e foi fazer um outro vaso. A mesma situação ocorre com o povo de Deus. Ezequiel 31 falou assim, Senhor, é só vale de ossos secos. No livro de Jeremias, que nós estamos estudando agora, no capítulo 3, versículo 7, ele falou, Deus é um cinto apodrecido. Cinto apodrecido, vale de ossos secos, ou um vaso de barro que foi quebrado na mão do oleiro. Em que situação na sua vida ou você imagina que se encontra agora, hoje? Será que você olha para você olha para o seu irmão, você olha para o seu primo, para o seu pai, para o seu esposo, para o seu filho, e de alguma forma você encontra ele envolvido em drogas, ou mudou a orientação sexual, caiu na besteira da imprensa mundial, caiu na conversa do dragão, e agora o que acontece? Ele mudou completamente a forma como se apresentava, você olha para ele e você só vê nele um cinto apodrecido? Ou você olha para o irmão, que você acha que não tem mais jeito, e você fala, não, ele não passa de um vale de ossos secos. Será que nós olhamos para alguém dentro da igreja? Não deveria, hein? A Bíblia diz que nós não deveríamos fazer isso. Deus não chamou você para ser juiz, nem advogado, nem promotor. No tribunal de Deus, que começou no dia 22 de outubro de 1844, cada personagem desse representa, cada função dessa já tem seu personagem. Deus é o juiz, Cristo é o advogado, infelizmente, o inimigo é o promotor, ele que acusa. Quando você vai para a igreja, grande ou pequena, como essa igreja de vocês, de pessoas maravilhosas, e você entra e você olha para Vitor, você só vê defeito em Vitor, infelizmente eu tenho que dizer para você, você está fazendo um papel de Lúcifer, o dragão, porque ele é que aponta os pecados da gente. É o que está em Apocalipse capítulo 12. Mas quando você chega na igreja, você perde tempo fazendo defesa de uma ou de outra coisa, Deus não te chamou para ser advogado, e nem para você ser juiz. O livro de Isaías vai dizer que Deus nos chamou para ser testemunhas. E o que faz uma testemunha? Conta aquilo que aconteceu na sua vida. Você precisa ajudar o Vitor precisa me ajudar. E nós fomos colocados um do lado do outro para ter a atitude que Caim não teve com relação a Abel. Porque quando Deus encontra Caim, Deus perguntou para Caim, Caim, cadê Abel? E Caim sabia o que significava isso. Ele falou, eu não sou guardador do meu irmão. Em outras palavras, olha, o senhor está cobrando de mim a presença de Abel, mas eu não sei cadê Abel. Vocês observaram que depois da Covid muita gente não foi na igreja? Mesmo nos cultos virtuais essas pessoas não têm aparecido? Às vezes você olha e fala assim, esse sermão de hoje, fulana deveria ouvir. Será? Será que esse sermão Deus não fez para você? Essa meditação, agora da tarde, para dizer para você que Ele espera que você deixe de ser um vale de ossos secos, um cinto apodrecido ou um vaso quebrado? Porque Ele sabe que no dia que nós passarmos de fase, aí nós vamos atrás daqueles que também necessitam da cura. A cura não está em mim, não está em você. A cura é na palavra de Deus. E aí o que acontece no versículo 8 do capítulo 13, na sequência, nós vamos encontrar a seguinte mensagem de Deus. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, então agora Deus fala com Jeremias, novamente diz, assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a soberba de Jerusalém. Este povo é maligno, disse Deus, versículo 10. E eles recusam ouvir as minhas palavras, caminham segundo a dureza do seu coração e anda atrás de deuses alheios para servi-los e inclina-se diante deles. Será tal como este cinto que para nada mais presta. Aquela geração, irmãos, eles avançaram tanto na apostasia que eles entraram numa situação praticamente irreparável. Claro que nós vamos ver depois do capítulo 3, o 18, Deus falando, olha, eu vou pegar vocês e eu vou transformar vocês, porque a matéria-prima, nós somos de barro, então o oleiro, Deus, ele não desiste de nós, o Espírito Santo não desiste de mim e de você. Não importa o que você fez até agora,
Entregue o seu coração a Jesus, ele vai transformar a sua vida. A minha Bíblia vai dizer, e eu preciso que vocês abram a Bíblia de vocês, em 2 Crônicas 34 e 33. Olha o que aconteceu com essa geração. Presta atenção como é que o ser humano consegue transformar bênçãos em maldição. Presta atenção. A minha Bíblia diz assim. 2 Crônicas 34 e 33. Deixa o Vitor projetar para a gente. Obrigado, Vitor. Você é um especialista aí no negócio, hein? 2 Crônicas 34 e 33. Eu leio assim. A minha Bíblia diz: E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. Gente, para e pensa. Josias foi um dos melhores reis de Israel. Era um garoto. Ele começou a reinar muito cedo, mas ele colocou no seu coração buscar a Deus. E o que Josias fez? Josias era um reformista. Guarda essa palavra. Josias era um reformista. Nos dias de Josias, ele tinha como profeta Jeremias. Então, Jeremias era um profeta, digamos assim, canônico. E aí eu preciso deixar essa mensagem na sua mente. Porém, quando Josias encontra o livro da lei, o Pentateuco, alguém chegou para ele, os homens que estavam fazendo a recuperação do santuário, e falou assim: Josias, nós encontramos esse livro. Entregou para ele o Pentateuco, provavelmente o livro de Deuteronômio. Quando ele leu, ele desesperou. Falou: meu Deus, nós fomos muito longe no pecado. Olha só, é como se Josias tivesse ouvido a mensagem de Jeremias, do cinto apodrecido. E aí o que Josias fez? Ele correu para consultar a Deus. E o que Josias fez? Consultou a profetisa Uda. E a Bíblia vai dizer, presta atenção, Uda era não canônica, ela não tinha escrito nada, como Isaías e Jeremias, por exemplo. E aí, quando Uda manda mensagem para Josias, a Bíblia vai dizer, na sequência aqui do versículo do capítulo do 2 Crônicas 34, 33, que ele tira todas as abominações de todas as terras, de Israel e de Judá. Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou tirar todos os altares que estão dentro de Judá, mas também vou tirar de Israel, que é para dar uma chance para esse povo aprender a fazer o bem. E na sequência do capítulo 14, Deus vai dizer justamente isso no livro de Jeremias. Como é que vocês vão fazer coisa boa se vocês são ensinados a fazer só coisas ruins? E ele diz: a todos quantos se acharam em Israel, Josias obrigou a servirem ao Senhor, seu Deus. E esse texto aqui termina de forma maravilhosa. E aí, Vitor, você precisa colocar seu nome. Eliana, você precisa colocar seu nome. Irmã Verônica, você precisa colocar seu nome. Enquanto Vitor viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus dos seus pais. Porque enquanto Josias viveu, ele levou o povo a adorar o Deus dos seus pais, ao Deus de Israel. Porém, quando eu vou para o capítulo 44 do livro de Jeremias, vamos lá, Jeremias 44, eu leio uma história muito triste. Eu costumo dizer que esse capítulo 44 de Jeremias foi escrito com lágrimas. Eu posso imaginar Jeremias triste, extremamente triste, quando ele escreve o capítulo 44 do seu livro. Por quê? Porque nesse momento a cidade já estava destruída, o santuário já não estava mais em pé. E aí Jeremias reúne todo o povo e clama o povo para voltar a Deus. E o povo fala: Jeremias, consulta a Deus por nós. Leia o capítulo 44 com calma na casa de vocês. Eu não posso demorar muito, eu nem perguntei o meu tempo, mas enfim. E aí o que aconteceu? Jeremias, ele vai e reúne o povo. E aí, Vitor e os demais que estão aqui, as pessoas se reúnem em suas famílias, tá? E aí Jeremias agora volta para conversar com esse povo. Olha o que está escrito no versículo 17 e 18 de Jeremias 44. Jeremias 44, nós vamos ver o que está escrito no 17 e 18. Jeremias 44, 17 e 18. Diz assim, ó. Mas certamente, presta atenção, isso é o povo dizendo a Jeremias, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando o incenso à rainha dos céus e oferecendo libações, como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Vocês entenderam o que eles disseram para Jeremias? Jeremias, volte lá e diga para Deus, Jeová, que nós vamos continuar queimando incenso à rainha dos céus. Era idolatria pura, idolatria
adoração a Sera ou a Será, alguns chamam de um nome, outro do outro, está. E essa mulher, digamos assim, essa pseudo-deusa, que não existe, nós sabemos disso, mas eles tratavam assim, ela era a mulher de Baal. E Baal e ela tinham uma relação incestuosa, digamos assim. E isso era extremamente ofensivo aos olhos de Deus. E eles praticavam desses cultos, que tinham prostitutos cultuais. Quer dizer, era uma aberração extrema, completamente proibido pelo livro de Levítico e toda a Bíblia. Mas eles mandaram um recado para Deus. Nós continuaremos adorando e oferecendo libações à Rainha dos Céus. E ainda dizem, quando nós fazíamos isso, na sequência, então tínhamos fartura de pão, andávamos alegres e não víamos mal algum. Olha que coisa, que recado que eles mandam ao Deus do céu. Mas desde que cessamos de queimar incenso a rainhas dos céus, quando foi que eles cessaram de queimar incenso a rainhas? Nos dias de Josias. E de oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. Vocês entenderam o que aconteceu aqui com essa geração? Por isso que Deus disse para eles, vocês são como cintos apodrecidos. Mas mesmo assim, Deus não desistiu do seu povo. E quando vocês vão, por favor, vamos abrir nossa Bíblia, lá ainda no capítulo 13 de Jeremias, no versículo 12, diz assim, ó, a partir do versículo 12, 13 e 12. Portanto, diz-lhes esta palavra, assim diz o Senhor de Israel, todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão, porventura não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu dizes, assim diz o Senhor, e eis que encherei de embriaguez a todos os habitantes da terra. Olha que coisa, todos os habitantes da terra, e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém, e falo-lhe em pedaços, atirando uns contra os outros, juntamente os pais como os filhos, diz o Senhor, não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. E aí o que aconteceu? No versículo 17. E se isto não ouvides, a minha alma chorará em locais ocultos, por causa da vossa soberba. Quando o profeta Isaías, quando o profeta Jeremias, me perdoe, ouviu a mensagem de Deus de que o povo seria destruído, ele teve a mesma atitude de Josias. Essa é a diferença entre o cristão espiritual e o cristão carnal. O cristão espiritual, ele vê a situação, ele busca a Deus a solução. O cristão carnal vê a circunstância e ele ou desiste de Deus ou ele procura resolver com suas próprias mãos. Jeremias corre para o Senhor, ele se humilha ao Senhor, ele busca o Senhor uma alternativa para as maldades dos filhos de Israel. E aí nós temos o versículo 22 do livro de Jeremias, quando o profeta continua com o diálogo com Deus e diz assim, ó, quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram essas coisas? O povo queria saber, por que está faltando pão? Por que há essa mudança climática? Que são termos que nós ouvimos hoje em dia. A diferença entre nós e o povo de Israel é que, nesse momento, por exemplo, em que nós estamos reunidos nessa igreja virtual, e eu disse, o Espírito Santo é real, a nós a graça acabou de chegar. Nós temos a oportunidade de fazer uma mudança radical na vida, de buscar aquele que pode nos ajudar, que é o Espírito Santo de Deus, e não ficar murmurando como o povo de Israel no deserto, que via circunstância desfavorável, em vez de orar como Moisés fazia, ia murmurar, dificultando a vida do profeta e, claro, atraindo sobre si a maldição de Deus. Não é porque Deus queria que isso acontecesse com o povo de Israel. Uma coisa que nós precisamos descolar muito bem na palavra de Deus é o seguinte, quando o povo se rebelava contra Deus, olha só o que eu vou falar, não era Deus que se afastava do povo, era o povo que se afastava de Deus. E nesse mundo, o seu coração não pode ter dois senhores. Ou você serve a Deus ou serve a Baal. Foi o que Elias falou nos dias de Acabe. Então, o povo, ao se ligar a Baal, que não existe esse ser, na realidade, é uma representação do próprio aquele que queria ser como Deus, então ele vai trazer só tragédia para a vida dessas pessoas. Infelizmente, é a realidade. E o povo de Israel se envolveu nessa idolatria. A continuação do versículo 22 diz assim, ó, pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. O povo estava sendo penalizado porque eles estavam buscando a penalidade. Não era Deus que queria causar isso para eles.
Infelizmente, é eles que buscaram isso. E aí, no versículo 22 diz assim: porventura pode o etíope mudar sua pele, ou o leopardo mudar suas manchas? E aí vem um texto que está em Jeremias 13, 23. Como vocês vão fazer o bem se vocês forem ensinados a fazer o mal? Sabe, irmãos, eu me preocupo muito quando eu leio esse capítulo de Jeremias, porque nós precisamos saber que entre os pecados que Sodoma cometeu, no livro de Isaías, no capítulo 1, vai dizer que Sodoma publicava o mal. Sabe o que é publicar o mal? Publicar o mal é aquela pessoa que comete um crime e ela não fica satisfeita só em cometer o crime. Ela precisa divulgar nas redes sociais. E vocês sabem do que eu estou falando. Hoje é muito comum. As pessoas elas estão fazendo questão de divulgar as atrocidades que elas estão cometendo. Por que isso acontece? Porque a sua mente, a minha mente, ela é modificada quando você é exposto ao mal. Quando você é exposto ao bem, você também é ensinado a fazer o bem. E quando você fica numa exposição exagerada ou não ao mal, naturalmente, os neurônios espelhos, e você tem muitos deles, ele vai acabar sendo modificado sem que você tenha controle. A mensagem de Deus é clara. Não importa se você hoje é um cinto podre, se um vaso quebrado ou se um vale de ossos secos. Corra para Jesus e Ele pode mudar a sua vida. Quando eu estudei essa história, eu fui automaticamente levado ao livro de Gênesis, e eu gostaria de convidá-los também ao Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, e aí eu lembrei de 2 episódios, o Gênesis e Apocalipse, e eu cheguei à conclusão que eles têm uma conexão, e é dessa forma que nós vamos caminhar para o final da nossa mensagem, da nossa meditação dessa noite. Gênesis 3, nós temos ali a mulher sendo, digamos assim, seduzida pela serpente. E no versículo 6 diz assim, Vitor, 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Observe o que Eva fez. Eva tomou uma decisão baseada no que ela viu. Ela não tomou uma decisão baseada na palavra de Deus. Ela fez exatamente como a geração dos dias de Jeremias. Eles olharam, viram a fartura que Deus dava das coisas e a paz que havia, e eles acharam que isso era fruto de Baal, que era fruto da rainha dos céus. Decidiram com os olhos. A Bíblia vai dizer que eles decidiram com soberba. Olha que loucura. E agora, a Bíblia diz para mim, em Gênesis 3:6, que Eva decidiu com os olhos. Quando Eva pecou, amigos, a Bíblia vai dizer no versículo 8, não, abriu-se os olhos, etc. No versículo 8 vai dizer que eles, ainda que eles perceberam que estavam nus, no versículo 7, e eles correram vestidos de folhas de figueira. Só que no versículo 8, eles ouviram a voz de Deus. E isso é interessante, porque a leitura rápida não permite a gente pensar que a Bíblia deixa claro que Deus iria visitá-los, ou Deus visitava a ambos na hora da viração do dia. Se você for para o Google buscar, ou buscar uma fonte confiável, vocês vão perceber que a viração do dia era exatamente a partir das 3 horas da tarde, ou seja, no horário ali próximo ao pôr do sol. Naquele dia, Deus foi ao Éden. Olha que coisa! Deus chega ao Éden e agora ele não encontra mais um vaso perfeito, ele não encontra mais um Adão perfeito, agora ele não encontra mais, digamos assim, fazendo um paralelismo aí com Jeremias 13, ele não encontra um cinto perfeito. Ele encontra um casal escondido. E a minha Bíblia diz que ele chega na porta, no versículo 9, e Deus diz ao homem, Adão, onde estás? Oi, Adão, eu cheguei na sua casa, como eu tenho vindo aqui sempre, eu não encontro você na porta. O que está acontecendo, Adão? Onde você está? E aí nós conhecemos a história. Adão falou, olha, eu estou nu, no versículo 11. Aí Deus pergunta, quem te fez saber que você está nu? Vocês observaram o que aconteceu aqui com Adão e Eva? Eles pecaram. E eles ficaram como? Eles perderam o Éden. Eles perderam o Éden por conta da visão. E eles perderam as vestes de Deus, que era a veste de luz que cobriu o seu corpo. Quando eles perderam isso tudo, eles correram, se esconderam de Deus. Eles correram, se vestiram de figueira, e eles correram para permanecer no Éden. Se Deus não procura Adão, Adão não ia procurar Deus. Agora corra rapidamente para o livro de Apocalipse, capítulo 3.
Apocalipse capítulo 3, Deus trata a última igreja com muita graça. Olha como a graça de Deus se manifestou na vida de Eva e também vai se manifestar na vida de Laodiceia. Talvez você nunca tenha feito essa conexão, mas ela é importante para mim, para a sua vida espiritual. No versículo 14, a minha Bíblia diz assim: e ao anjo de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. E eu gosto desse título que Cristo se dá, o princípio da criação de Deus. Epa! Então pode ser que Laodiceia tenha alguma coisa a ver lá com o pecado ou alguma relação com o Éden? Claro que sim. Quando você lê o versículo 18, diz assim, Deus dizendo, Cristo dizendo para Laodiceia, aconselho que de mim você compre ouro provado no fogo, para que enriqueça, roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Gente, escute bem o que eu estou falando para vocês. Escute o que a palavra de Deus está falando para vocês. Eva saiu do Éden, pobre, cega e nua. Laodiceia tem um problema: pobreza, cegueira e nudez. Quando eu olho para o Gênesis, eu vou ver no Apocalipse que a mesma solução que Cristo encontrou no Gênesis, ele apresenta no Apocalipse. O casal pecou e eles se esconderam. Eles não queriam falar com Deus. Projeta, por favor, o versículo 20, Vitor. No capítulo 3 do Apocalipse, no versículo 20, olha o que acontece com Cristo. E eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, como assim, Senhor? Gente, para e pensa. Raciocínio lógico. Ninguém vai bater na porta da casa se ele estiver do lado de dentro. No Apocalipse, capítulo 3, a Bíblia deixa claro para mim que, infelizmente, eu coloquei Cristo fora da minha vida. Assim como Adão pecou e se escondeu, e Deus procurou Adão, falou, Adão, onde está? Aqui Deus vai agora para a igreja de Laodiceia, que somos nós. E aí tem uma coisa aqui que eu preciso deixar bem claro. Dentro da igreja de Laodiceia tem pessoas fiéis, como os irmãos da igreja de Éfeso, como os irmãos da igreja de Esmirna. Por isso que Deus mandou escrever um livro e mandar para 7 igrejas, porque ele sabia que dentro das igrejas, na igreja dos dias dos irmãos lá, da primeira igreja, também tinha gente com pensamento de Laodiceia, mas a maioria tinha uma vida que buscava fazer a vontade de Deus. Nos dias de Laodiceia, 50% da igreja são virgens prudentes, 50% são nécias. Então, a mensagem de Deus é justamente para alcançar o seu e o meu coração. A mesma solução que ele apresentou no Éden, ele apresenta agora para Laodiceia, porque entre o Éden e Laodiceia são passados quase 6.000 anos. E o que significa isso? Significa que se você ouvir a voz de Deus e abrir a porta, ele vai entrar na sua casa, vai cear com você e você com ele. Para Eva, Deus prometeu que haveria uma inimizade entre ela e a serpente. Por quê? Porque a serpente tomou de Eva tudo que ela possuía. Por isso que ela saiu de lá miserável. Saiu pobre e saiu nua. A solução para Eva é a solução para Adão e Eva, é a solução para Laodiceia. E nesse momento, a graça de Cristo nos alcança nesse sentido. Se você se sente um vale de ossos secos, agradeça a Deus. Se você se sente um vaso quebrado, agradeça a Deus. Se você se sente um ciclo apodrecido, agradeça a Deus, porque nesse momento a graça te alcança. E o Espírito Santo quer fazer uma mudança radical na sua vida. Colírio, ouro, Amém. vestes. A mesma coisa que ele fez com Eva. E há outro detalhe importante. Não se esqueça do que o Espírito Santo está falando para você. Não existe esse negócio de jogar o barro fora e fazer com o outro. É esse você que Deus ama e é esse você que ele vai restaurar. Só precisa você entender que, como disse o profeta Isaías, Cristo pegou o seu coração, que era de pedra, e colocou um coração de carne. E aí eu gostaria de contar, para finalizar para vocês, uma história e uma experiência. Eu fui diretor de hospital no Brasil, na minha cidade. Lá é uma cidade, é um hospital de médio porte, então não há transplante. Mas eu conheço, porque eu acompanhava alguns casos de uma ou outra pessoa que passou por uma situação assim. E vocês sabem que depois que a pessoa chega no hospital, ele entra na fila. E aí, irmã Verônica, o que acontece? Quando ele entra na fila, ele fica ali esperando um órgão de alguém que vai doar para ele. Normalmente, é alguém que descansou. E a pessoa está ali na fila,
e de repente o telefone toca, o médico venha correndo que o coração chegou aqui e ele parece ser compatível com você. A pessoa corre, chega lá, entra no centro cirúrgico, é aquela loucura, aquele corre, pronto, tira o coração, coloca outro, ele continua vivo, aí fica algum tempo dentro da UTI, depois sai da UTI e ele vai para a sala do médico para receber as recomendações. Sabe o que o médico vai falar para ele? Seu Coragem, alguém morreu e o coração era compatível com o seu corpo, com o seu. Então, nesse momento, dentro do seu peito, bate o coração que não é seu. Ele é seu a partir de agora. Você é um transplantado. Sabe o que significa? Você vai dizer, não, doutor. Significa que está aqui, ó. Passo uma receita para você. A partir de agora, você vai ter que tomar toda essa medicação. Aí, mas por que, doutor? Ele falou, porque o coração não é seu. Ele não te pertence. Você é um transplantado. Você tem que tomar essa medicação para que não haja uma rejeição. O seu corpo vai lutar, porque para ele isso é um corpo estranho. Mas não é estranho. Você precisa se manter vivo. E para se manter vivo, você tem que tomar medicação. Sabe o que acontece conosco, irmãos? Sinceramente, acontece comigo. Eu fui transplantado por Cristo quando eu fui batizado. Ele tirou meu coração de pedra, colocou um coração de carne, mas falou, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de batismo diário do Espírito Santo. Você precisa estudar o Espírito de profecia. Você precisa estudar a lição. Sabe o que acontece comigo? Ah, não. Eu vou ficar 3 dias sem tomar essa medicação, porque eu sei que se eu ficar 3 dias, depois eu volto, vai dar tudo bem. Não vai dar não, irmãos. Porque o remédio serve só para as 24 horas do dia. Nós precisamos entender que a graça de Cristo, ela renovou agora pela manhã. Hoje de madrugada, o inimigo foi te acusar na presença de Deus, e Deus pegou uma folha branca e falou, Verônica não me deve nada, porque ontem à noite, quando ela foi dormir, ela orou e pediu perdão por todos os pecados. Não há mais pecado, não há mais acusação. E aí, Vitor, nós precisamos aprender isso. E a mensagem de hoje diz exatamente isso para mim e para você. Não se preocupe. Basta você continuar tomando remédio. E mais cedo ou mais tarde, você vai deixar de ser um vale de ossos secos, um cinto apodrecido ou um vaso quebrado. Porque o oleiro tem trabalhado nesse coração seu, tem trabalhado na sua mente, para que você seja a imagem e semelhança de Cristo. Amém. Mas o que acontece Amém, conosco? glória a Deus. Amém. Presta atenção no que acontece conosco. Na Bélgica, há muitos anos atrás, havia uma comunidade, e eu já termino agora e faço o apelo, tá? Havia uma comunidade muito rural. Eles moravam num lugar bem distante, muito distante, de onde eles trabalhavam. Então, as pessoas saíam de madrugada, normalmente 3 horas da manhã. Isso é uma história real, tá? E eles iam para a zona rural trabalhar. Quando eles chegavam na zona rural, eles começavam a trabalhar e eles precisavam voltar para casa mais cedo, porque tinha cuidados a fazer, não havia luz, só a luz natural, a luz do sol, ou da lua à noite, né, quando a lua cheia, então eles tinham que chegar cedo em casa. Ocorre que nessa luta de vai para lá, vai para cá, vila grande, muitas pessoas, muitas crianças, e as crianças iam estudar, e os pais, não ficava ninguém na vila. Um dia, presta atenção, chegou um circo, e tinha 2 palhacinhos. E esse circo foi a alegria daquele vilarejo. E eles estavam ali brincando, sorridentes, e eles faziam todo mundo dar risada, e mudou a rotina do lugar, porque agora não poderia mais chegar tarde em casa, porque se chegassem tarde não dava para acompanhar o circo, porque não havia luz, só luz natural. Então os palhacinhos moravam assim um pouco distante do vilarejo, em um trem, e eles estavam no trabalho. Aí um dia eles estavam se preparando, vestindo a roupa de palhaço, e um virou para o outro e falou, você está sentindo? Ele, o quê? Olha só, você não está sentindo? Ele, sim, sim. O que será? Abriram a janelinha em uma Verônica do trailer. Quando eles abriram, eles perceberam que o fogo estava tomando conta do lugar. E agora, o que fazer? Um virou para o outro e falou, nós temos que apagar esse fogo, senão todo o vilarejo será queimado. Mas eles falaram, mas não tem como. Um falou para o outro, nós 2 somos incapazes de apagar esse fogo. E ele falou assim, o que fazer? Ele falou, nós temos que correr até o vilarejo, até o local de trabalho, lá no sítio, na roça, avisar as pessoas para que elas venham correndo para nos ajudar a apagar o fogo. Ele falou assim, mas eu não posso fazer isso. O outro virou para ele e falou, por que não? Eram 2. Porque nesse momento eu tenho que tirar a roupa. Eu já estou pronto para o espetáculo. Ele falou, não vai dar tempo. Não tira a roupa, não vai dar tempo. Se você for tirar essa roupa, tirar tudo que nós já fizemos, nós não vamos chegar a tempo lá na roça para avisar as pessoas.
Ele falou, então vamos logo. E os dois saíram correndo vivos até o local onde estavam todos os trabalhadores. Depois de correr bastante, cansados, eles chegaram no lugar e começaram a gritar para as pessoas. Presta atenção que o Espírito Santo está tentando falar para você agora. Por que tem tantas pessoas aí no mundo que são cinto apodrecido, que são vaso quebrado e que são vale de ossos secos e que Deus conta com você para recuperar essas pessoas também? Você é um instrumento de Deus, você precisa pegar a mensagem, viver a mensagem e ser a mensagem. Quando esses homens chegaram lá nesse vilarejo, ou no local que eles estavam trabalhando, longe do vilarejo, eles começaram a dizer, gente, por favor, vamos voltar conosco, porque o vilarejo vai pegar fogo, o fogo já começou e eu preciso da ajuda de vocês. E um falava para o outro e falava para eles. Qual foi a surpresa daqueles dois palhacinhos? Que as pessoas começaram a rir. E começaram a brincar. Falou, nossa, que legal. Eles vieram aqui fazer graça para a gente. Que bom. E começaram a rir. E eles riam cada vez mais. Cada vez mais os palhaços tentavam, desesperados, dar mensagem. E a mensagem não era entendida porque eles estavam vestidos de palhaços. E as pessoas brincavam, riam, achavam que aquilo era brincadeira. A história conta que o tempo foi passando e aqueles homens gritavam, choravam. Eu posso imaginar o desespero daqueles dois homens que sabiam da realidade que estava por acontecer. Mas, infelizmente, aquelas pessoas não deram atenção à mensagem. E pouco tempo depois, sabe o que aconteceu? Eles olharam para a direção de onde estavam suas casas, onde estavam todas as coisas, irmã Ruth, meu amigo Nilson. Eles viram subir o fumo do fogo. E todo o vilarejo foi queimado. Sabe, irmãos, qual a história que nós precisamos extrair daqui? A história que nós precisamos extrair é uma história muito séria. Muito séria. Aqueles homens aprenderam que ao dar uma mensagem séria, eles não poderiam estar vestidos de palhaço. Sabe o que acontece conosco? O Espírito Santo espera que nós estejamos à imagem e semelhança de Cristo para pregar essa mensagem. Nós temos uma mensagem para pregar. O mundo clama para que a glória de Deus seja resplandecida em nós, para que nós saiamos por aí dizendo, gente, o mundo vai acabar. Mas o que acontece conosco? Nós ainda estamos nessa fase de cinto podre, vaso quebrado e vale de ossos secos. E quando nós saímos assim para pregar, nós somos palhaços com a mensagem de que Jesus volta. As pessoas não acreditam. Porque a nossa vida, o nosso dia a dia, é exatamente o contrário daquilo que nós pregamos. E o Espírito Santo diz para mim e para você nessa noite, nós precisamos mudar. A graça de Cristo nos alcança nesse instante, mas o objetivo da graça é fazer uma mudança completa de coração. Não esqueça, você é um transplantado, você precisa do remédio, e o remédio está disponível para mim e para você nesta noite. Se você entendeu que nós precisamos de uma vida de oração, de uma vida de busca do Espírito Santo, de uma transformação completa, de passar de fase de ser um cinto apodrecido, um vaso quebrado, um vale de ossos secos, levante a sua mão virtual enquanto a irmã Verônica vai tocar um hino, novamente dos arautos do rei, dizendo que nós achamos graça. Ouça essa canção. Entregue o seu coração nas mãos de Deus, porque nesta noite Ele quer fazer uma mudança na sua vida, uma mudança que vai ser completa, mas que vai ser permanente, e não vai depender de nada que seja circunstancial. Deus abençoe você, escute, e no final nós vamos orar. Amém, amém. Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter pedido, pedir já ter ganho, justiça e amor. Somaram-se em favor de
Graça a Deus, dá graça e salva o pecador. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça. Graça, graça. A graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, perdão nos concedeu, favor, mercê do alto céu, a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça. Graça, graça. Graça, achei a graça dessa vida. Encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça. Graça, 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 No livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim para nós nessa noite: venham, vamos conversar, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos
desta terra. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Amém. Você comece a Amém. entender que o transplantado não tem como viver sem um remédio. E o remédio é o batismo diário do Espírito Santo. Bíblia, oração, vida devocional, vida missionária, e estar sempre à disposição do Espírito Santo para estar nas reuniões, nas santas convocações do Deus eterno. Vamos orar. Bondoso Deus, toda a honra e toda a glória ao teu nome, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós tivemos de estudar a tua palavra. Depois que termina o estudo, Senhor, quando nós fechamos a Bíblia, nosso anjo fica um pouco preocupadinho, eu sei, Senhor, porque aí nós vamos correr para a televisão, correr para a rede social, comer aquilo que não devia, falar aquilo que não devia. Tenha piedade de nós. Não permita que isso aconteça hoje, porque se nós formos ensinados a fazer o bem, nós vamos continuar fazendo o bem. Nos ajude, Espírito Santo, a ouvir a tua voz e, diferente de Eva, não decidir pelos olhos, mas fazer como Cristo, decidir pela palavra. Tenha piedade e misericórdia de nós. Abençoe a todos nós que aqui estamos, os nossos familiares, e nos ajude, Senhor, a viver uma vida de verdade, um cristianismo de verdade, e não um cristianismo circunstancial. Nos ajude a ser transformados, nos ajude a ser batizados com teu Santo Espírito. Melhor, nos ajude não. Nos batize, segundo a tua misericórdia, com teu Santo Espírito e nos transforme. É o que nós pedimos. Com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois nós choramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus lhe abençoe, irmão. Amém. Irmão Amém. Coragem. Muito abençoada para todos nós. Uma feliz semana, cheia de bênção, Oh, de muita glória. sabedoria dos altos céus. Feliz semana. Irmão Coragem. Eu peço a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nosso dia de amanhã seja igual ou melhor do que o de hoje. Amém. 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 Jesus, Em amém. nome de Jesus. Boa noite. Irmão Coragem, a graça me alcançou essa noite. Amém. Ouso Amém. dizer, ouso dizer que alcançou a todos nós. Amém. É verdade. Amém. Amém. Obrigada, Quero te irmão agradecer. Coragem. Obrigada, Jussara, Amém. pelo Amém. mandar o link para mim. Muito agradecida, viu? Amém. Irmão Disponha, Coragem. minha Oi, querida. irmã Verônica. Verônica, eu não estou vendo Cíntia. Cíntia não está no culto? A Cíntia foi pro retiro. Ah, legal, legal, legal. Tá bom. Ela está no retiro, tá? Com a família. Irmão Coragem, Bom, eu te agradeço muito o senhor ter se disponibilizado a estar conosco. Eu sei que antes o senhor estava com estudo, né? O senhor tem uma turma de estudos, né? sim, sim. E eu te agradeço por o senhor ter tirado esse tempinho para estar conosco, tá? E eu quero agradecer também dois jovens, né? Que é o Vitor, que está aí, né? Que ele nos dá todo o suporte, e o Luiz Fernando também, que está por trás das câmeras aí também, que está controlando toda essa live. Tá? Muito Então, eu bem. quero agradecer a esses dois jovens primorosos, né? Que estão aí ao dispor do Senhor, dizendo sim ao Senhor. Amém. Amém. Né? E aos demais também. Muito obrigada pela participação, pessoal. Amém. Deus Qual o nome- abençoe vocês. Qual o nome da Tá? sua cidade na Bahia? Na Bahia, Itamaraju. É próximo a Itamaraju. Porto Seguro, próximo ao Prado. É a melhor cidade do mundo. Tá bom. Eu e Jussara, nós moramos em Candeias, próximo a Salvador. Aqui tem Nossa. baiano de todo lugar É hoje. um bocado de baiano Vitor, aqui. E minha Obrigado por família, tudo, irmã Vitor. Verônica, mora todas elas, quase todas no Rio Valeu. de Janeiro. É mesmo? Que lindo. Eu sou carioca, moro aqui na Bahia há 37 anos. Uhum. Eu tenho uma baiana aqui no quarto comigo. Né? Eu falando sou baiano. Como diria o Escadeirão pastor Wagner, se grande. Jesus não voltar logo, os baianos vão dominar o mundo. Ah, com certeza. Com certeza. Aqui a família é grande no Rio de Janeiro e é grande na Bahia. Ei, irmã Tatiana, o dizer dos baianos agora, Deus me livre de não ser baiana, né, Jussara? É isso mesmo. Deus me livre de não ser baiana. Eu sou carioca, mas eu sinto-me baiana. Tá bom. também.
Pois é. Muito obrigada, irmão Coragem. Muito obrigada mesmo. Tá? Uma palavra poderosa. Tchau, beijo. Jesus é mais poder, nós Beijo. também. Deus abençoe vocês. a todos. Obrigado por Beijo. tudo, tá? Tá, ótima semana para todos. Quando precisar, estamos à Tchau, disposição. galerinha. Nilson, um abraço, Tá, Nilson. ok. Deus abençoe você, meu irmão. Tchau, tchau. Ok, Tchau a irmão, todos. eu Tchau, tenho tchau. seu contato. Tchau, pessoal.